Olá, eu sou Suzana Leão, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Esse é um canal de espíritas progressistas e é sempre bom frisar isso, porque aqui nós realmente entendemos a espiritualidade como um conjunto de fatores que inclui os fatores sociais e os espíritas do movimento de espíritas tradicionais, conservadores, eles não conseguem conceber isso, então é importante que a gente deixe isso delimitado. Bem, hoje eu tenho duas coisas. Primeiro, eu quero agradecer o engajamento do meu último vídeo, foi bem bom mesmo. Muito obrigado a todos que compartilharam e comentaram. Dizer que eu fico extremamente perplexa com comentários de espíritas fascistas, porque eu não vou. Gente, eu acho que nós estamos num ponto que nós não vamos mais poder dourar a pílula, nós não vamos mais poder usar meios termos, né? Quem apoia um fascista é fascista. Quem apoia um miliciano genocida tá aplaudindo isso também. Então, até vamos usar um termo mais técnico, né, que os acadêmicos aconselham, neofascistas, porque o fascismo original era nacionalista. Esse miliciano não é nacionalista, ele é entreguista, então ele é fascista só na violência, né? Então é o neofascismo, o fascismo à brasileira. Os comentários que essa gente colocou, gente, é impressionante. Eu vou usar só os primeiros segundinhos desse meu vídeo para poder dizer isso para vocês. Eles me xingam por todas as coisas. Primeiro porque dizem que eu tenho uma voz mansa. Oh, meu Deus, mas escuta. Eles queriam que eu entrasse aqui aos gritos, berrando como eles fazem, apontando o dedo na cara das pessoas como eles fazem. Não é esse o método, né? Nosso método é do diálogo. Eu entro aqui sempre num tom de diálogo. E a minha voz é assim mesmo, certo? Eu canto num coral, eu tenho preparo vocal, então a minha voz é assim mesmo. Depois eles me xingam por causa dos meus quadrinhos. Ai, que horrível, que não sei o quê. Gente, vão se catar, vão ver se eu não tô na esquina. Que gente ordinária. Que gente ordinária. Meu Deus! Olha, inacreditável. Cada vez que falam dos meus quadrinhos, eu faço mais um e boto mais aqui. Tá faltando, eu tenho que fazer mais, tem que preencher aqui ainda. Bom, outra coisa que começam a me xingar porque eu tô pedindo para quem pode ajudar o canal com R$2, eu peço na descrição dos vídeos, eu dou o meu Pix. Gente, isso daqui que eu faço, eu uso a minha internet, a minha luz, eu preciso de fone. Deixa eu mostrar para vocês, que bonitinho. Eu comprei, ai, agora ele engatou ali. Gente, eu comprei isso aqui, não foi barato, gente, isso aqui é 70 pila. Eu comprei com o dinheirinho que algumas pessoas já me deram no Pix. Por quê? O meu outro tinha quebrado, eu não conseguia nem fazer aquelas lives das entrevistas com os espíritas, tá? Então, eu preciso agora juntar para comprar uma câmera, porque o meu celular ele não tem bateria suficiente. Meu celular eu tenho que usar ele sempre conectado no carregador. Então eu tô juntando. Por isso que eu coloquei aquele Pix, porque o meu canal não é monetizado. O meu canal é pequeno ainda, não tem as horas suficientes, não é monetizado. E muitos dos meus vídeos eu recebo eu coloco lá que pode ser monetizado, e eu recebo um aviso do YouTube que é um tema delicado. Gente, vocês sabem que 90% dos assuntos que nós comentamos aqui são temas delicados mesmo, são temas delicados e eles não querem monetizar esses temas. E eu não vou mudar o perfil, ficar falando abobrinha, ficar falando de ET, ficar falando de que o espírito me disse, que a minha avó, que eu vi a minha avó, que ela falou. Eu não vou ficar fazendo isso. Porque muitos fazem isso para poder monetizar e ganhar, né? Monetizar o canal, crescer o canal, daí ficam lá com aqueles canais enormes. Eu não vou fazer isso, gente. Então eu prefiro ter lá
o meu pouquinho, que é uma comunidade batalhadora, mas que eu faça o que eu me propus, né? Hoje, dito isso, meus queridos e minhas queridas, agradecendo a todos que já colaboraram, e eu entendo perfeitamente, tá todo mundo quebrado, todo mundo difícil, uma situação difícil, mas, né, eu espero que vocês me compreendam também porque que eu precisei fazer isso e pedir esses R$2 para quem pode, lógico, quem pode, de contribuição, porque senão não tem milagre, né? Queridos, hoje eu quero falar com vocês a respeito de um tema muito importante, que é, digamos assim, um mote dessa campanha, já vem sendo, né, desde a mamadeira de piroca de 2018, vem sendo o mote das campanhas eleitorais, que é o pânico moral. Gente, pânico moral é um conceito complexo, tá? Tem jornalista das mídias conservadoras que usam o termo agenda de costumes. Não é agenda de costumes. Mamadeira de piroca não é agenda de costumes. Mentira de banheiro unissex nas escolas não é agenda de costumes, tá? Não é. O que o defunto lá, o falecido Olavo de Carvalho falava, que não sei o que lá era feito com placenta de fetos abortados, isso não é agenda de costumes, isso é pânico moral. Pânico moral para botar as pessoas em desespero. Eles mexem, primeiro, isso nasce nas igrejas neopentecostais, agora, né, nesse momento, porque os pastores passam o tempo todo instigando medo, castigo, pecado, medo, castigo, pecado, medo, castigo na cabeça dessas pessoas. Essas pessoas estão completamente adoentadas, né? Adoecidas. E aí eles jogam em cima dessas pessoas que já estão doentes, apavoradas, jogam essas coisas para causar esse pânico moral. Esse pânico moral é perigoso. Ele leva as pessoas a fazerem coisas perigosas. Perigosas. O que a gente viu daquelas pessoas entrando na basílica lá de Aparecida, xingando o padre, depois a gente viu outros vídeos ainda das mulheres com o dedo em riste na cara do padre, dizendo que se o sino não parasse de tocar, elas iam lá em cima parar o sino, porque eles queriam fazer um ato político ali na frente da igreja. Isso, gente, é o pânico moral que foi jogado em cima desses fanáticos, que agora já nem são mais fanáticos religiosos, são fanáticos da seita, né? Eu vou ler aqui na Wikipédia para vocês, bem rapidinho, para a gente poder contextualizar essa questão do pânico moral. Um pânico moral é um sentimento de medo, por vezes exagerado, espalhado em um grande número de pessoas, de que algum mal ameaça o bem-estar da sociedade. Então, eles jogam mentiras nesse grupo para disseminar o medo, e esse medo se torna um pânico moral. As mídias são atores chaves na disseminação da indignação moral, mesmo quando não parecem estar conscientemente engajados em cruzadas ou realizando uma investigação jornalística. A simples divulgação de algo pode bastar para gerar preocupação, ansiedade ou pânico. Exemplos de pânico moral incluem a crença no rapto generalizado de crianças por pedófilos, predadores, crença no abuso ritual de mulheres e crianças por cultos satânicos, guerra às drogas e outros assuntos da saúde pública. Esses programas da Atena, né? Esses programas de televisão que mostram crimes, que mostram o criminoso, que o cara do jornal fica dizendo: isso é um vagabundo, isso é um criminoso, mostra lá a cara da vítima, mostra isso. Isso, bota uma senhorinha sentada na frente daquela televisão e bota ela assistindo eternamente esse programa, um programa desse nível, para ver se essa pessoa não fica com pânico moral, né? Fica. Eles mostram aquelas pessoas assim de comunidades, mostram, eu não tô aqui defendendo o criminoso, são criminosos, mas eles generalizam, eles estampam aquele tipo de pessoa, e aí a pessoa que
que capta o pânico moral vê todos os outros. Olha o que eles estão fazendo agora com o complexo do Alemão, né? Ontem, no debate, o Lula teve que dizer: os habitantes da favela do Alemão, do complexo do Alemão, não são todos bandidos. Não. Tem muito bandido que mora aqui na minha cidade, gente. Tem muito bandido que mora em edifícios luxuosos. De vez em quando acontece da Polícia Federal bater, pegar falsificador de dinheiro, traficante de cocaína, tudo na rua mais famosa da minha cidade, nos condomínios mais caros. Então, o pânico moral leva as pessoas a pensar que todo pobre é bandido. Todo pobre favelado é criminoso. Por quê? Tem todo um jogo em cima disso. Tem toda uma máquina que funcionou durante muito tempo. Esses programas de televisão, em alguns países, eles já são proibidos. Só países mais atrasados mesmo, né? Porque nós, infelizmente, gente, nós estamos num processo civilizatório em retrocesso. O Brasil está num processo civilizatório em retrocesso. Tá, vamos ver aqui, ó. Olha só. Aqui na Wikipédia tem até uma foto da Inquisição, eles botando as mulheres, um desenho. Os preparativos para queimar uma bruxa em 1544. Caça às bruxas, na época da Inquisição, são um exemplo de comportamento de massa alimentado pelo pânico moral. Caça às bruxas, caça aos comunistas, né? Agora, as pessoinhas despreparadas, elas veem comunista em tudo. Debaixo da pedra, atrás da cadeira, debaixo da cama. Tudo é comunista. Tudo criou um pânico moral. Não podem ver vermelho. Não podem ver vermelho. Gente, é um troço apavorante isso. É um troço apavorante. Olha aqui, ó. Estágios do pânico moral. Primeiro, algo, alguém ou um grupo é definido como uma ameaça às normas sociais ou aos interesses da comunidade. Agora, quem são? Nós, os esquerdistas, os petistas, né? Que eles já generalizam, diz que todo mundo é comunista. Aqui, ó. A ameaça é então representada por um símbolo ou uma forma simples e reconhecível pela mídia. Qual é o símbolo? O vermelho. A exibição desse símbolo desperta preocupação pública, não é? É o vermelho. Nossa bandeira jamais será vermelha. Há uma resposta das autoridades. O pânico moral, há uma resposta das autoridades. Aqui realmente não entendi o que eles quiseram dizer. No nosso caso, quem está fazendo isso é a própria autoridade maior do país, que é o miserento lá, o inominável. O pânico moral sobre a questão resulta em mudanças sociais dentro da comunidade. Olha, mudanças sociais nós já estamos tendo. Nós já estamos tendo as famílias se desintegrando, a amizade se desfazendo, nós já não conseguimos mais entrar em todos os ambientes por medo, né? Aqui em Porto Alegre, semana passada, o seu Jorge veio fazer um show num clube muito chique aqui de Porto Alegre e foi vaiado, foi xingado, fizeram sons de macaco. Gente, isso é o auge do pânico moral. Isso é a indecência encarnada, né? Isso é indecência, é imoralidade encarnada. As pessoas estão assim já. Se já estão quase batendo no padre dentro da igreja, batendo um artista no palco é coisa pequena, né? Aqui, os pânicos morais têm várias características distintas. De acordo com o Google e Ben Yehuda, o pânico moral consiste nas seguintes características. Primeiro, preocupação. Deve haver a crença de que o comportamento ou atividade considerada desviante possa ter um efeito negativo sobre a sociedade. Né? Não é o PT que vai transformar todo mundo em gay? Não é o PT que vai destruir todas as famílias? Vocês entendem como eles conseguiram engendrar isso? Então, quando a gente chama o miliciano
de despreparado, ele é mesmo um ser humano despreparado para tudo, mas ele está muito bem conduzido. Eles estão seguindo muito bem essa cartilha do pânico moral. Bom, tanto é que o mentor dele, dos filhos dele, aquele bando de bandidos, o mentor é aquele Steve Bannon que foi preso agora, né? Que é um fascista, nazista, supremacista branco. Quando a gente fala supremacista branco, nós não estamos falando que a pessoa é só racista. O supremacista quer a morte dos negros. É como nos Estados Unidos faziam até a década de 60, 50, que eles invadiam as casas dos negros, matavam, botavam fogo e penduravam os negros nas árvores, né? É isso que eles faziam, gente. Em 60, em 50, tá? Então, pra gente não ficar assim pensando, não, isso não vai acontecer. Isso aconteceu até bem pouco tempo atrás. Depois, a hostilidade. A hostilidade em relação ao grupo em questão aumenta e eles se tornam demônios folclóricos. Uma divisão clara forma-se entre eles e nós. O que a mulher lá, a esposa do miliciano, não anda falando? Que é uma luta do bem contra o mal, uma luta deles contra nós. Pânico moral. Eles colocam nós como o mal, eles como o bem e enfiam na cabeça das pessoas que elas precisam nos combater de forma agressiva. Por isso que a gente vê esses espíritas falando essas atrocidades. Depois, consenso. Embora a preocupação não deva ser nacional, deve haver ampla aceitação de que o grupo em questão representa uma ameaça muito real à sociedade. Nesta fase é importante que os empreendedores morais se manifestem e os demônios folclóricos pareçam fracos e desorganizados. É o que eles tentaram fazer, né, gente? Quando derrubaram a Dilma, quando prenderam o Lula injustamente. E hoje, até hoje, eles ainda chamam o Lula de condenado ou descondenado. É uma coisa assim, é doentio, na verdade, é doentio. Mas um doentio que a gente não deve achar que é, assim, despreocupante porque eles são doentes. Não, é um doentio perigoso, articulado. Um doentio que sabe onde quer chegar, tá? Todo psicopata sabe onde quer chegar. Desproporcionalidade. A ação tomada é desproporcional à ameaça real representada pelo grupo acusado. Por exemplo, a acusação que eles colocam a nós esquerdistas é que se houver a descriminalização do aborto, todas as mulheres vão abortar. Todas as mulheres vão abortar. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Aí qual é a reação que eles tomam? Quando uma criança de 11 anos está na clínica lá para poder fazer o aborto de uma gestação oriunda de um estupro, eles vão para a porta do hospital chamar a menina, a vítima, a estuprada, a criança de assassina. Vocês entendem a desproporcionalidade? É assim que é. Primeiro eles desenvolvem o medo, o pânico de uma coisa irracional, né? E depois a reação a isso, ela é desproporcional, totalmente desproporcional. Volatilidade. Os pânicos morais são altamente voláteis e tendem a desaparecer tão rapidamente quanto aparecem, porque o interesse público diminui ou as notícias mudam para outra narrativa. A hora que o miliciano desaparecer do mapa, esse pânico moral que ele gerou, ele e toda a sua turma, esse pânico moral tende a arrefecer, né? Tende. Acho que sim. A gente vai ter que sobreviver até lá, né? Perigos ocultos da tecnologia moderna. Olha aqui. Não. Eu me lembro, gente. Depois aqui eles falam, eles dão alguns
nomes de livros importantes para quem quiser entender. Ah, olha só. Pânicos morais que já existiram e desapareceram, ou diminuíram, né? Primeiro, o pânico na década de 80, quando surgiu o HIV, o pânico moral era realmente a contaminação. E aí, mentiras eram disseminadas sobre a contaminação. A população LGBT sofreu horrores naquela época. Foi muito triste, na verdade. Agora, na pandemia, nós vimos um outro pânico moral também ser espalhado pelo presidente e os seus correligionários, que foi a coisa do isolamento, da máscara, né? Ele zombando o tempo todo da máscara, ele zombando do isolamento, usa até hoje na campanha eleitoral a coisa do fique em casa. Foi um pânico moral que eles criaram, né? Negando a ciência, negando a proteção e dizendo que isso era uma conspiração. Na década de 80 também existia um pânico moral muito difundido, até nos meios educacionais, a respeito de videogames. Que os videogames transformavam as crianças em assassinas e não sei o que. Gente, já foi estudado, já foi, já foi totalmente desmantelada esse pânico moral, né? E já se viu que não existe isso, que não tem sólido, não tem consistência, não tem argumentos sólidos para esse tipo de crença, tá? Não existe isso. Depois, muitos assassinatos da década de 80 até 90 foi mentido durante a investigação. Tem até podcasts que falam sobre isso, para dizer que era ritual satânico. Gente, podia ser crime de pedofilia, sequestro de crianças para tirar órgãos, mas aí quando eles colocam que é ritual satânico, aí desperta na população um desespero, que é o pânico moral. E aí o que acontece? A população começa a inventar boatos, passar boatos e começa a linchar pessoas inocentes, né? Matar pessoas, mataram várias pessoas, a pedradas, a pauladas, batendo na rua, confundindo, porque fotos imaginárias eram distribuídas, desenhos de pessoas eram distribuídos, e eles diziam, é aquela lá. E a população ia lá e linchava a pessoa. Bom, procurem na Wikipédia, pânico moral, acho que vale a pena todos e todas lerem, conhecerem a respeito disso e entenderem que o que a gente está vivendo agora não tem nada a ver com agenda de costumes, tá? Isso é pânico moral que eles estão destilando dia e noite em cima dessa sociedade que já é uma sociedade adoecida pelo fanatismo religioso, por pastores reacionários e fascistas, e existem alguns padres também reacionários e fascistas, e existem espíritas também reacionários e fascistas, né? Então essas pessoas já estão doentes, aí o líder máximo começa a despejar isso, a campanha trabalha em cima disso, né? E estamos aí nesse cenário caótico, um cenário triste, um cenário realmente doloroso, né? Nos resta seguir em frente, firmes e fortes, unidos, porque eu acredito que nós vamos conseguir vencer, superar esse momento tão triste, tão tenebroso da nossa história. Fiquem bem, um grande beijo.